Oiê! Eu criei aqui esses objetos com as ferramentas do Wilcom, só para demonstrar como eu faria o contorno da mesma cor em todas as peças. Primeiro, eu vou ter que trabalhar essas peças aqui, né? Esses objetos. Então, eu selecionei o verde, que no caso ele passa por baixo aqui do marrom, e vou cortar. Vou cortar aqui, vou cortar aqui. Vou excluir. Vou cortar aqui e vou cortar aqui. Quando a gente utiliza a coluna C, ela fica reta aqui, né? Você não consegue curvar. Então, para construir esse tipo de trabalho, quando tem o tatame aqui em pontos leves ou qualquer outro objeto em pontos leves, é melhor você criar um objeto em vez de criar um corrido aqui com a coluna C. Eu utilizaria aqui, ó, o deslocamento, né, de um, só para ficar retinho aqui, certinho, na parte de cima e na parte de baixo. Eu já utilizaria a coluna em ponto cheio aqui que eu criei com a entrada C, para ela ficar certinha na mesma espessura. E aí, feito isso, vou pintar aqui só pra gente não se perder, e eu vou excluir o verde, ó. Vou excluir essa parte que já tinha o ponto cheio. Ó, agora eu consigo editar aqui, ó. Deixa eu tirar outro view aqui. Vou pôr um pontinho aqui e um aqui para travar, para não mexer nessa parte aqui, tá vendo? E vou puxar. Ó, mesmo assim, ele tá mexendo, tá vendo? Ele vai deformar. Então, vamos arrumar. Vamos colocar mais um pontinho ali. E aí sim eu consigo mexer sem mexer lá em cima, ó. Ó, aí você consegue modelar para não ficar esse quadrado seco aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Primeiro vamos travar o ponto, ó. Isso aqui eu vou puxar, ó, bem aqui em cima. Alinho ali. Vou colocar um pontinho de novo aqui, ó. Quadradinho, né? E apago aquele outro, tava muito longe. Aqui também, ó. Vou travar aqui. Vou travar aqui. Vou travar aqui. Vou colocar mais um aqui. Por que que eu tô pondo esse quadradinho aqui, que é com o esquerdo do mouse? Porque ele trava, né? Então, se eu mexer, ele não vai deformar a linha. Ó, fica travadinho. Então, eu vou colocar até aqui. Ó, vou travar aqui também e vou apagar esse. E vou colocar o com direito do mouse, ó. E vou puxar. Que aí eu consigo curvar. Aqui também, ó, tá bem quadrado. Vamos lá, travar, travar. Poderia ter colocado bem aqui em cima da linha, igual o outro, ó. Porque eu quero ele um pouquinho mais pra cá, pra dentro. Bem pouquinho. Que vai passar o contorno. O ponto cheio, ele dá uma puxadinha pra dentro, né? Ó, feito isso, eu vou aplicar o ponto cheio. Como ele não tá em vetor, né? Se ele tivesse em vetor, você viria com a ferramenta aqui. Mas eu só aplico o ponto direto. Embaixo e em cima. Aí você vem aqui na ferramenta remodelar, ajusta o ângulo do seu trabalho, né? Vê aí, edita bem certinho para ficar bem bonitinho. Opa, isso não tá sendo essa foto.
Minha mente tá bem difícil. Mas a ideia é essa, ó. Você tem que ver se o seu ponto cheio tá certinho, se ele não tá retorcido, principalmente nessas quinas aqui pra ficar bonitinho. Tem a ferramenta ali pra melhorar as quinas também, mas eu prefiro fazer tudo manual. Aí aqui também, ó, vamos selecionar, remodelar, vamos ajustar esses pontos aqui também. Ó, aqui ficou bem torcidinho, então a gente acrescenta mais um pontinho aqui. E trabalha esse ângulo aqui, ó, pra ficar bonitinho. Dá um zoom, não tenha medo de dar o zoom, viu? Porque se você olha, parece que tá tudo encaixado, mas quando você dá o zoom, você vai ver que não tá. Mais um aqui. Pra não ficar o ponto um em cima do outro. Olha, aqui ainda tá muito, então você pode puxar um pouco mais, ó. Sempre dando zoom para você ver o seu trabalho. Fizemos essa coluna aqui. Eu vou deixar ele na cor verde que tava antes. Agora, depois, seria essa parte aqui a ser bordada, certo? Só que a gente tem que trabalhar esses objetos aqui. Você pode utilizar a faquinha, ou você pode utilizar a ferramenta aqui de combinar ou de aparar. Então, como que eu faço? Eu quero que a estrela fique inteira e o círculo fique cortado, porque a estrela vai ficar por cima, certo? Então, vou mudar. Eu já até multipliquei aqui a estrela, nem sabia. Então, eu vou selecionar aqui a estrela. Eu sempre dou um Ctrl D no objeto. Aí, coloco a que vai ficar por cima, anterior à peça que vai ser cortada, nesse caso. Feito isso, eu venho aqui na ferramenta e aplico. Ficou certinho. Você pode fazer tanto utilizando a ferramenta aqui, quanto cortando com a faquinha. Os dois ficam alinhados e registrados. A florzinha também vai ser por cima desse círculo. Então, eu vou selecionar a florzinha e o círculo. E vou aparar. Agora deu certo, tá vendo? Então, Ctrl D na florzinha, para ela duplicar. E vou levar ela lá, ó. E vou selecionar os dois. E vou cortar. Certo? Aí eu não mudei a ordem de bordado. Eu quero que borde dessa forma. Mas eu dupliquei aqui a florzinha e subi ela lá. Agora, tá certo essa forma, essa posição, essa ordem de bordado? Então, eu bordei esse, aí eu coloquei esse, depois. Como tá em pontos leves e o ultraponto tá ativado, eu posso colocar entrada e saída no mesmo lugar. Ou eu posso colocar a entrada aqui, a entrada tem que ser, e o final tem que ser de acordo com o ângulo que você está usando, para não criar uma linha, fica como um defeito na hora do bordado. Fica feio quando fica aquele abertão, tipo, faz uma metade aqui, aí vem aqui, faz a metade aqui e acaba aqui. Fica feio. Então, nesse caso, eu vou colocar a entrada e saída no mesmo lugar. Vai ser aqui em cima. Depois dessa peça, a mais próxima é a flor, né? Então, eu vou mudar aqui a florzinha mesmo, ela sendo de outra cor. Eu vou colocar ela depois, certo? Então, eu vou colocar a entrada e saída da minha florzinha. Eu vou pôr a entrada aqui, ó, de acordo com o ângulo, mas eu poderia, como é pontos leves, colocar a entrada e saída no mesmo lugar. Aí depois eu vou bordar. Aqui tanto faz como o contorno vai ser da mesma cor, tanto faz a ordem, tá?
Vou puxar um pouquinho aqui esse efeito florentino para não ficar tão arqueado, né? E vou bordar a estrela. A estrela, eu vou pôr entrada e saída também. Vou inverter aqui, ó. Colocar a entrada aqui, saída aqui. Vou puxar um pouquinho aqui o florentino. E agora sim eu vou bordar o círculo. E eu vou colocar a entrada e saída dele também. Deixa eu ver onde que tá. Tá tudo aqui, ó. Mas eu não vou colocar ali. Porque eu vou respeitar o ângulo do meu ponto. E ele tá com suporte errado aqui, porque tem uma linha aqui no meio, tá vendo? Opa, coloquei um ponto ali que não precisava. Ó, tem um zigue-zague ativado aqui. Então, tá bom. Agora tá certo os meus objetos. E agora eu vou criar o meu ponto, o meu contorno. O que que eu vou fazer? Nesse caso, seleciono tudo e dou um Ctrl D para multiplicar essas imagens. Ó, duplicou tudo aqui, porque eu vou fazer contorno em todas elas. Deixa eu selecionar ela de novo. Ó, ela tá duplicada. Eu vou vir aqui e vou aplicar um ponto corrido. Vou colocar uma outra cor. Vou colocar preto. Não, vou colocar um roxinho, mais bonitinho, né? Tá, agora tá tudo com contorno registrado, só que ele não tá certo, né? Ele tem que ter ligação entre eles para ficar um contorno inteligente, né? Um bordado otimizado. Então, o que nós vamos fazer? Trabalhar esse contorno. E depois que a gente trabalhar, a gente vai transformar esse contorno em vetor. É que se você faz desse jeito, de criar o objeto principal, depois que você programou todo o seu trabalho, você aplica um Ctrl D, você duplicou aquela imagem, transforma ela em corrido simples. Ó, faz esse trabalhinho aqui, ó, de limpeza. Você... Ai, não tá bugando. Ó, então, vou pintando de outra cor pra gente ver melhor. Então, eu já cortei ali, vou cortar aqui na parte de cima também. Tem que pensar primeiro, antes de cortar, o que que você vai fazer com esse contorno? Qual que vai vir primeiro, qual que vai vir depois? Quem tá por cima e quem tá por baixo, ó. Então, aqui eu já eliminei. Esse daqui... Ah, vamos terminar esse daqui. Esse daqui também, ó, vou pintar de rosa para saber que a gente já fez. Também você vai cortar aqui, ó. Parece que dá mais trabalho, mas não, porque você vai ter um trabalho perfeito no final, bem registrado, sem problema. Por mais que você vai lá no Corel, você cria um desenho vetorizado, você duplica aquele vetor, você já aplica o contorno naquele vetor, para você só programar o contorno depois, não dá certo. 100%, sabe por quê? Se você aplica um florentino, quando ele aplica o ponto, ele cria vários pontinhos, né? E ele distorce aquele vetor. É a minha experiência. Só que quando você multiplica o próprio objeto já programado, com entrada e saída, com o tipo de ponto que você escolheu, com a densidade, tudo certinho, e dá um Ctrl D para ela multiplicar e você criar depois esse ponto corrido aqui, para você transformar em vetor e depois em contorno novamente, fica exatamente em cima da linha. Não sai nada do lugar. É uma experiência minha. Então, desde que eu aprendi isso testando aqui sozinha, eu faço dessa forma. E dá super certo. Ó, a nossa pastinha aqui, ela vai ficar por baixo também da florzinha, certo?
Então, eu cortei ela ali e vou eliminar a parte que eu cortei. Vou pintar de rosa para mostrar que eu já fiz. Essa florzinha, ela vai ficar inteiriça. Não vou cortar ela. Vou deixar ela assim. Aqui, eu tenho que cortar também, ó. Porque ele tá por baixo da estrela, certo? Então, eu vou cortar aqui e vou cortar aqui. E vou eliminar essa parte aqui. Ó, vou transformar, vou deixar tudo aqui da mesma cor. Vou pôr a cor mais escura que fica mais fácil pra ver. Tá? Ó, ficou bonitinho, tá prontinho pra gente fazer um trabalho bom aqui. Ó, aqui tá um pouco longe, então eu vou puxar aqui. Aí você dá um zoom e vai arrumando pra ficar bem certinho, certo? Pra ficar bonito. E nessa hora aqui, ainda com o ponto aplicado, você vai criar os pontos de ligação. O ponto de parada aqui para ligar os objetos. Então, ó, como esse aqui é um objeto curvado, quando você aplica aqui, ó, com o esquerdo, ele muda um pouco o objeto, certo? Então, a gente vai criar, vai pôr mais um pontinho aqui, ó, com o direito do mouse, aqui também um com o direito do mouse e um com o esquerdo do mouse, que é o ponto de parada de agulha aqui. De agulha, não, de percurso. Como eu não tenho certeza de que lado que eu vou começar esse contorno, eu vou aplicar desse lado aqui também. Então, eu vou colocar aqui ó, com direito do mouse, porque é curvado, né? E vou aplicar aqui com a esquerda do mouse, que é o quadradinho, é o pontinho amarelo, é o nozinho amarelo. Aqui em cima, a mesma coisa, ó. Ó, você viu que distorceu? Então, você vem aqui, ó. Com o ponto aplicado, é mais fácil de você ver essa mudança. Então, por isso que eu já deixo prontinho assim o ponto antes de eu converter ele em vetor, tá? Novamente. Então, apliquei aqui. Agora, vamos para essa florzinha aqui, ó. Aqui vai ter um, certo? Então, vamos aplicar aqui. Na parte de cima aqui, eu não sei de que lado que vai, então eu vou aplicar também. Vamos aplicar aqui para não modificar muito. E vamos aplicar aqui o ponto, o nozinho amarelo. Tá, aqui não precisa, que já tá certo, eu já tenho o nozinho aqui. E deixa eu ver aqui. Agora é a estrela. Vamos aplicar um aqui na estrela, porque nós vamos começar por ela, certo? Então, vamos lá. Eu vou converter. Então, a dica que eu dou é, se você quer que o seu contorno fique aqui, faz de conta que tem mais objetos para cá. E você vai fazer contorno da mesma cor nesses objetos aqui, só que aqui tem mais um monte. Então, você seleciona o último objeto e o vetor. E oculta outros. Ó, deixa dessa forma aqui. Para quê? Se aqui tiver na lista de objetos mais um monte de objeto, quando eu criar esse contorno, ele vai ficar exatamente onde eu quero. Eu não vou precisar arrastar. Então, eu não vou correr o risco de corte. Ele não vai mudar a minha entrada e saída, ele vai ficar exatamente onde ele tem que ficar. Então, o que que eu faço? Vou transformar essa parte aqui toda em vetor. Selecionei inteirinho, ó. Venho aqui na minha luazinha aqui e transformo em vetor. Se você transformar em vetor e sumir, mas ele continua aqui na barra, ou quando você estiver trabalhando e some, né? Acontece isso comigo várias vezes, já vi relatos de colegas que acontece a mesma coisa. Você seleciona tudo aqui e dá um Shift D que volta tudo, tá bom? Certo? Olha, imagens fechadas ficam pintadas quando você transforma em vetor. Imagem aberta fica só as linhas. Então, com esse raciocínio de que aqui
teria mais um monte de objeto e eu quero que o meu contorno comece aqui depois do objeto laranja, eu dou um... Como ele é o último nesse caso, eu venho todo pra frente aqui, ó. E ele terminou aqui no laranjinha. Aí eu tiro o meu Trovil, vejo se tá certinho, ó. Volta um pouquinho aqui, ó. Tá certinho, ele é o último objeto. Tá vendo? Você tem que ter certeza disso. Ali parou porque não tem mais nada, certo? Então, por onde que nós vamos começar esse contorno? Se fosse da mesma cor desse objeto, então eu começaria o meu contorno por esse objeto, certo? Mas como é outra cor, eu vou começar por essa estrelinha aqui. Então, eu venho aqui, seleciono o meu vetor e aplico o meu contorno. Vou colocar aqui, ó, a minha entrada e saída aqui. E vou dar um Shift X para duplicar o meu contorno. Você viu que ele ficou em laranja? Só que eu não quero ele em laranja. Eu vou querer esse contorno de outra cor. Vamos colocar ele o roxinho, né? Que a gente tinha combinado, né? Então tá, fiz aqui. Deixa eu ver. Tá dando um corte ali, eu não tô entendendo. É, tá do mesmo jeito. Ah, aqui mudou a entrada e saída do objeto, ó. Mas eu vou arrumar aqui, tá bom? Então, é o salto que vai dar, se fosse da mesma cor, eu estaria errando se eu estivesse fazendo assim, mas eu não tô errada, porque eu vou fazer de uma outra cor. Então, o que que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu cliquei aqui na estrelinha, fiz ela, dei um Shift X, e agora eu vou fazer o círculo. Ó, vou aplicar o ponto. Quando você usa essa ferramenta aqui e não é essa, às vezes a entrada e saída fica errada. Então, é sempre bom você clicar aqui na ferramenta de remodelar para ver se os pontos estão corretos. E vamos ver. Vamos. Olha, não está aplicado aqui, eu esqueci, ó, de aplicar aqui, ó, meu pontinho, tá vendo? De parada, né? O nozinho amarelo. Então, o que que eu faço? No remodelar, antes de dar o Shift X, eu venho aqui, vou pôr na mesma cor. Como é um círculo, então eu vou colocar aqui com o meu direito, ó, para ela não retorcer, não distorcer o meu ponto, né? E vou aplicar o meu nozinho amarelo, ó, certo? E vou dar o meu Shift X. Aí eu venho aqui na minha corrida de percurso aqui. Minha corrida, é uma corrida, né? Porque vai fazendo ponto, né? Nessa ferramentinha aqui. Então, eu vou voltar de um de cada vez, ó. Vou desfazer com o meu direito, o meu esquerdo do mouse, ó. Vou voltar lá na estrela. E agora, eu venho com o meu direito do mouse para fazer essa primeira camadinha. Primeira corrida. Parou lá no meu nozinho amarelo, você viu? Esse é o poder do nozinho amarelo. É um ponto de parada. E vou aplicar aqui o meu ponto corrido, ó. Tá certo a entrada e saída. Vou dar um Shift X. Vou aqui de novo com o meu... Não preciso desfazer porque não tem ligação com nada aqui. Então, eu vou pra frente, ó. Vou com o meu direito do mouse. Ai, por que que não deu certo? Acho que eu não vi a entrada e saída, né? Ai, tá certo. Tá certinho. Shift X. Agora sim. A cor tava diferente, né? Agora aqui também aplico o meu ponto. Vem no meu remodelar, sempre, mesmo que você utilize outra ferramenta. Vê se tá certo a entrada e saída.
dá o Shift X e continua fazendo a primeira volta do círculo. É a primeira essa, tá? Ó. Chegou na florzinha? Clica aqui, dá um Shift X na florzinha. Como na florzinha tem outros objetos, você vai ter que voltar aqui, ó, a corrida. Ó, então, você vai desfazer tudo que você fez, tá vendo? Até voltar para outro objeto, se você não tem certeza que tá certo, ó. Aí você volta e começa de novo, ó. Ó, parou aqui, porque você tem que fazer essa parte aqui que não tá pronta. Então, você clica nesse objeto, aplica o ponto, dá uma olhada na entrada e saída. O meu nunca vai ficar certo, porque eu não utilizo outra ferramenta por vício mesmo, mas dá certo porque eu tomo cuidado de sempre olhar. Dou um Shift X, porque os pontinhos aqui já estão todos corretos. Vou desfazer, né? Venho aqui, ó, com o meu esquerdo do mouse. Vou desfazer essa carreira, ó. Volto lá na minha florzinha. A parte de cima aqui já tá feita, né? Já aplicou o ponto, então é a de baixo que a gente tem que fazer, ó. Parou o pontinho aqui, certinho, né? Então a gente vem e aplica o ponto. Vai no remodelar, vê se o pontinho tá certo, dá um Shift X. Não preciso desfazer, que não vai me ligar em nenhum outro objeto aqui. Aplico o ponto aqui. Vou no remodelar, tá certinho dessa vez, dá um Shift X. E continua, ó. E ele vai, agora ele tá fazendo todas as duas voltas do meu contorno. E o meu corte é lá em cima, né? Na estrelinha, onde ele começou, ó. Ele vai cortar bem aqui. Esse outro corte aqui é do laranja, certo? Então, tá pronto o nosso contorno. E vamos desocultar todos. E tá certinho. Ó, ficou com a ordem do que tá por baixo, o que tá por cima. Olha como fica bonitinho, ó. Tudo certinho. Você vê que esse tá por baixo desse. Mesmo sendo um ponto corrido, fica mais bonito o trabalho. Você consegue ver que ficou certinho o registro? Viu? Assim fica perfeito. Então, sempre que você vai aplicar um contorno, você já programou, por exemplo, uma bailarina com flores, com tudo, e você vai deixar tudo para aplicar o ponto contorno por último, depois que você já colocou os pontos, densidade, ângulo, tudo certinho. Mesmo assim, tem que verificar no final, tá? Tá certo? Você vai vir no objeto que você quer. Por exemplo, aqui tá o rostinho, o corpinho da boneca bailarina, né? Então, você clica na última peça a ser bordada, mas aí você duplica ela e você seleciona ela, a camada aqui, tipo a bonequinha, e a camada que você duplicou, que geralmente vai para a última, geralmente vem para cá, né? Então, você seleciona aqui e aqui, oculta outros e volta para trabalhar só com ela aqui, para não dar interferência visual, fica mais fácil para trabalhar. E fazendo assim, vai ficar sempre no mesmo lugar, sem ter que você fazer aqui e subir. Você mexer com o seu contorno, sabe? Que não dá erro. Bom, é isso. Espero que tenha gostado. E essa é uma dica muito legal que eu aprendi sozinha e que me ajuda muito e que fica certinho. Porque mesmo quando, como eu já falei, quando eu vetorizo no Corel, que eu utilizo o Corel para vetorizar, quando eu aplico ponto, principalmente esse florentino, aquele vetor que eu criei no Corel,
que é o meu contorno, que eu já fiz separado, ele não fica em cima da linha. Porque quando eu aplico o ponto, os nozinhos muda o objeto principal. Então, por isso que é interessante você duplicar o objeto já transformado em ponto, porque vai ficar exatamente no mesmo lugar da linha de registro, ok? Então é isso. Obrigada e até mais. Ah, pessoal, me desculpa pela qualidade do áudio. Não tinha como eu gravar depois porque fica fora de ordem. O raciocínio e o programa não deu certo. Então foi com o áudio original, tá bom? Mas as informações são válidas. Muito obrigada e até mais.